Santo Antão e os Eremitas. Pessoal, eu sou a amada Sofia da Sagrada Face, sou fundadora das Eremitas Servas da Sagrada Face. Dia 17 de janeiro é dia de Santo Antão, pai dos eremitas. Santo Antão é aí o padroeiro, o pai dos eremitas, né? Ele foi um grande santo para toda a igreja, em especial para a vida religiosa dentro da igreja, né? Porque os eremitas sempre foram... Os eremitas são o começo da vida religiosa, da verdadeira espiritualidade da vida religiosa, né? Que infelizmente foi se perdendo ao longo do tempo. E por isso nós, eremitas autônomos, devemos recuperar essa espiritualidade que Santo Antão nos mostra plenamente. Ele que foi o pai dos eremitas, ele que aconselhava vários eremitas, vários seguidores vinham atrás dele querendo viver essa vida de asceticismo, essa vida totalmente voltada a Deus, e ele dava inúmeros conselhos, né? E Santo Atanásio, ele foi amigo de Santo Atanásio, né? E Santo Atanásio escreveu a sua vida e também a conferência que ele deu, né, para os eremitas. Então, Santo Antão foi um exemplo de vida religiosa, um exemplo para os eremitas que deixou, assim, para gerações. O exemplo dele se arrastou por gerações e até hoje, né, para recuperar aí a espiritualidade religiosa, justamente nos voltamos a Santo Antão, pai dos eremitas. Santo Antão teve diversos confrontos contra o demônio, que tinha ódio de sua vida voltada inteiramente a Deus. Mesmo assim, Santo Antão, ele perseverou. Ele sempre perseverou, apesar dele ser atacado, incluindo fisicamente, ele sempre perseverou e nunca abandonou a vida que ele tinha tomado como via de santidade, né? Um subir a montanha até a perfeita comunhão com Deus. Um dia, os eremitas que viviam perto de Santo Antão vieram e pediram a ele conselhos. Então pediram para ele que ele fizesse uma conferência, né? Porque ele era o mais velho de todos ali, porque os outros vieram por causa do exemplo dele, né? Pelo chamado de Deus. Óbvio, né? Claro. Mas aí é exemplo de Santo Antão. Então, eles pediram que Santo Antão lhes desse conselhos para a vida deles, né? Para quem estava começando, para quem já estava vivendo há algum tempo. Então, Santo Antão, ele começa essa conferência desse jeito. Para começar, tenhamos todos o mesmo zelo para não renunciar ao que começamos, para não perder o ânimo, para não dizer, passamos demasiado tempo nesta vida ascética. Não, começando de novo cada dia, aumentemos nosso zelo. Toda a vida do homem é muito breve comparada ao tempo vindouro, de modo que todo o nosso tempo é nada comparado com a vida eterna. Então, para você que está começando, né, e para você que já começou, você vê que Santo Antão, a cada dia, ele fala para cada dia começarmos novamente, como se fosse o nosso primeiro e último dia nesta vida ascética, né? Então, você que está iniciando, veja bem a responsabilidade de ser um eremita. É um compromisso com Deus. A própria vida do eremita, seja você fazendo os votos, seja como religioso, seja como eremita leigo, etc. A própria vida do eremita já é uma consagração a Deus, tá certo? Então, você tem uma grande responsabilidade de você nunca olhar para trás. Então, quando você assumir essa vida, não vá por moda, não venha ser eremita por moda, tá certo? Porque as modas passam. Venha ser eremita pelo chamado de Deus, porque você quer verdadeiramente ter um compromisso com Deus. Tá certo? E Santo Antão continua. Se, pois, vivemos todos os nossos 80 anos, ou mesmo 100, na prática da vida ascética, não vamos reinar o mesmo período de 100 anos, mas em vez dos 100 anos, reinaremos para sempre. O que ele está querendo dizer aqui? Que mesmo que você viva 80 anos, 100 anos nessa vida ascética, na vida de um eremita, depois quando você morrer, né, e for para a vida eterna, é justamente a eterna, você terá a glória eterna com Cristo, estar na presença eterna com Cristo. Então, vale a pena todo esforço, vale a pena cada dia para alcançar esta grande graça de estar com Cristo eternamente. E ainda que nosso esforço seja na terra, não receberemos nossa herança na terra,
mas o que nos foi prometido no céu. Mais ainda, vamos abandonar nosso corpo corruptível e recebê-lo-emos incorruptível. Assim, filhinhos, eu gosto muito quando Santo Antão fala dessa maneira, porque imagine Santo Antão falando isso na sua frente. Ele é o pai dos eremitas, ele tem uma sabedoria muito grande. Você que já leu, né, a vida de Santo Antão, né, leu seus conselhos e tudo mais, e você que não leu, aconselho a ler, você sabe dessa grande sabedoria que ele tinha. Ele realmente é um pai espiritual. Incluindo, ele é meu diretor espiritual, né? Assim como Santa Teresa d'Ávila tinha São José como diretor espiritual, Santa Teresinha, o próprio Senhor, eu tenho como diretor espiritual Santo Antão, pai dos eremitas. Assim, filhinhos, não nos cansemos, nem pensemos que nos afastamos por muito tempo ou que estamos fazendo algo grande, pois os sofrimentos desta vida presente não podem comparar-se com a glória futura que nos será revelada. E Santo Antão, ele sempre está citando trechos de cartas, né, de São Paulo, dos apóstolos, né, Evangelho, é uma beleza, né? Então, vejam que todo o nosso esforço valerá muito a pena. E nós não abandonamos grandes coisas, porque o que é maior do que a vida eterna? O que é maior do que a vida eterna? Nada é maior do que estar com Deus. Então, quando abandonamos este mundo, não devemos ficar com um pesar no coração, nossa, tendo saudades, né? Nossa, quando eu estava naquela antiga vida, eu fazia X, eu fazia Y. Nossa, eu gostava tanto daquela música que era do mundo. Eu gostava tanto daquela comida, eu gostava tanto disso, daquilo, do filme. Não, não, não. Devemos olhar que estes são pequenos sacrifícios. São pequenos sacrifícios comparados com o sacrifício de Cristo e comparados com a glória eterna que o nosso Senhor irá nos dar, né? Na verdade, é muito bonito que a gente faz um pequeno esforço comparado ao de Cristo, mas nosso Senhor, ele vendo esse nosso pequeno esforço, ele já abre as portas para a salvação de uma maneira maravilhosa, tá certo? Não olhemos tampouco para trás, para o mundo, crendo que renunciamos a grandes coisas, pois também o mundo é muito trivial comparado com o céu. E ainda que fôssemos donos de toda a terra e renunciássemos a toda ela, nada seria isto comparado com o reino dos céus. Se, pois, nem sequer toda a terra equivale ao céu, certamente o que entrega uma porção de terra não deve jactar-se ou penalizar-se. O que abandona é praticamente nada, ainda que seja um lar ou uma soma considerável de dinheiro, aquilo de que se separa. Ou seja, não importa se você vai estar abandonando um lugar, né, uma casa, né, ou, enfim, família às vezes também, né, ainda assim, tudo isso é muito pequeno comparado com as coisas do céu, as coisas eternas. Estes trechos que eu acabei de ler são trechos da conferência de Santo Antão aos Eremitas, escrito no livro Vida de Santo Antão, escrito por Santo Atanásio. Tem na livraria do professor Emílio, tá, gente? Vocês entram lá que tem na livraria do professor Emílio esse livro. O Santo Antão, com a sua grande sabedoria que vem de Deus, unicamente de Deus, eleva a alma e nos deixou seus conselhos para que vivamos o verdadeiro eremitismo, a verdadeira espiritualidade da vida religiosa, que ao longo do tempo foi se perdendo, né? Ao longo do tempo aí, teologia da libertação, etc., as pessoas não se comportam mais como verdadeiros religiosos, nem buscam verdadeiramente a espiritualidade, o verdadeiro amor da vida religiosa, que não está, e nem a verdadeira alegria da vida religiosa, que não está contida em TikTok, tá certo? Então devemos nos voltar ao verdadeiro eremitismo, a verdadeira espiritualidade da vida religiosa, tá? Recuperar, por isso que o eremitismo autônomo ele é importante, porque ele é esse recuperar da vida religiosa, recuperar da vida voltada a Deus, da vida cética, da vida eremítica, que foi também perdida. Muitas pessoas nem sabem o que é um eremita. Então aqui estamos para recuperar essa vida maravilhosa de consagração total a Deus. Tá certo? Então logo mais estarei lhes contando mais sobre Santo Antão, sobre os seus conselhos, a sua vida, tá certo? Hoje quis deixar estes conselhos deste grande santo para vocês que vão iniciar esta vida, né? E para vocês que já estão no caminho
né? Mas às vezes estão meio desanimados, meio cansados. Então que Santo Antão aí sejam um consolo as palavras dele, né? E um ânimo para cada um de vocês, tá certo? Não nos esqueçamos nunca que tudo abandonamos por amor a Cristo. Deus os abençoe, deixe as suas perguntas aí nos comentários ou mande para Vocacão Servas, tá certo? Então, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima!